Meu nome é Joel e esse vídeo é para explicar a respeito do entendimento dos dois textos enviados sobre a economia. O primeiro dele é Economia, modo de usar, de Cheng, né, de Han Zhongsheng, e o primeiro capítulo, o título é o que é economia, né, e ele fala, né, a respeito que a vida, o universo e o tudo mais. O autor aborda o tema de forma simples para pessoas que não estão familiarizadas com o assunto. Falar do estudo da economia não é falar somente do dinheiro em si, mas o estudo abrange muito mais áreas que influenciam aspectos econômicos. O autor cita a frase, a vida, o universo e tudo mais, como se o estudo da economia pudesse explicar tudo isso, mas é claro que não pode explicar tudo isso. Existe cada especialista na sua área, assim como o universo é o estudo dos físicos. Mas ele dá uma ideia de que a economia é influenciada por várias áreas, e todas elas a economia estuda as suas relações. Cheng cita que muitos autores relatam que o estudo da economia tem falhado em explicar a própria matéria. Cita o exemplo da crise financeira de 2008, que não pôde prevê-la. Mas essa crise tem mais a ver sobre o comportamento humano, sobre a ganância e a obtenção de lucro excessivo com recursos escassos, né? Os estudos econômicos são a análise das escolhas racionais humanas. Então, seria mais correto dizer que os estudos econômicos podem explicar não apenas a economia, mas todo o resto também. A abordagem neoclássica é baseada na ideia de que as pessoas são racionais e que os agentes econômicos agem de acordo com a racionalidade. Daí nasce a questão do imperialismo. Pensar sobre a economia pode ser, inicialmente, tratar-se de qualquer coisa com o dinheiro, e de como tê-lo, não tê-lo, como gastá-lo, de guardá-lo, de emprestar e pegar emprestado. Então, logo falamos sobre a economia financeira. Só existem duas maneiras de se ganhar dinheiro: ter um trabalho para ganhar um salário, ou ganhando dinheiro através da distribuição de renda pelo governo ou até mesmo por doações. Através do salariamento vem o consumo de produtos e aí vem o ciclo econômico. O capítulo 2 do Alfinete à Senha Numérica, o autor fala sobre o estudo de Adam Smith sobre a especialização da mão de obra de produção, em que a divisão do trabalho em partes especializadas gera um aumento significativo da produção. Assim, o estudo da produção, realizado por Adam Smith, foi um marco na evolução da produção e um despertar para a Revolução Industrial. O capitalismo é uma economia em que a produção é organizada em busca do lucro e não do consumo próprio. O capitalismo da época de Adam Smith é diferente da nossa época, onde antigamente as empresas não tinham força para mudar os rumos econômicos. Mas hoje em dia as empresas são maiores e muitas possuem um monopólio e conseguem influenciar os preços, seja produzido menos para aumentar os seus preços ou formando cartéis. Os trabalhadores também são diferentes. Na época de Smith existia trabalho escravo e infantil e não era dado por assalariamento. Já na nossa época é feito por assalariamento e existem proteções e leis para os trabalhadores. Já o livro que fala sobre os aspectos metodológicos da economia clássica e neoclássica, a economia clássica, no caso, autores principais como Adam Smith, Davi Ricardo e Thomas, tem como método a economia clássica utilizando um método dedutivo, partindo de premissas gerais para conclusões específicas, né? Teorias principais é a lei do mercado de Say, que a oferta cria sua própria demanda. A teoria do valor do trabalho, o valor dos bens é determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzi-lo. Tem a questão da mão invisível, que o mercado se autorregula e tende ao equilíbrio natural. A economia neoclássica, por sua vez, os autores principais, que é Alfred, né, e William, e Jevons e Leon, né, tem como método a economia neoclássica, adota um método mais matemático e analítico, utilizando modelos e equações para explicar fenômenos econômicos. As teorias principais, que seria a teoria da utilidade marginal, que é o valor dos bens é determinado pela utilidade adicional que eles proporcionam ao consumidor. O equilíbrio geral, que é os mercados tendem ao equilíbrio onde a oferta e a demanda se igualam, né? E a questão da eficiência do mercado. Os preços são determinados pela interação entre oferta e demanda, e os mercados são considerados eficientes. Essas escolas de pensamentos têm influenciado profundamente a teoria econômica e forma como entendemos os mercados e a economia em geral.